Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, deixem o vosso like, subscrevam-se no meu canal e divulguem de forma a chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, como vocês podem ver, o tema do vídeo é a minha experiência como autodidata na programação. Vou-vos contar a história de como é que eu comecei a programar. Como vocês podem ver neste título, eu comecei a programar ou no quinto ou no sexto ano, ou seja, comecei desde novo a programar. Ah, comecei a programar em Scratch. Ah, no início tive a curiosidade de como é que se criava jogos e isso. Foi-me aconselhado a aprender Scratch e portanto eu aprendi, fui vendo tutoriais no YouTube de como é que se fazia, por exemplo, o gato mover-se, como é que se fazia, metia o gato a falar e comecei a desenvolver os meus conhecimentos de Scratch. Até que então eu fui convidado por uma escola para dar uma aula de Scratch aos mais novos. Depois, ao longo desse acontecimento, desenvolvi um pequeno jogo de plataforma. No entanto, eu não vos posso mostrar o jogo, visto que o meu PC teve uma avaria e perdi tudo. Mas lembro-me muito bem de como é que era o jogo. O jogo tinha um menu principal, tinha escolha de dificuldades, tinha um music player. Eu até peguei nas músicas de Geometry Dash e coloquei-as lá como temas de fundo. Era o gato que tinha que enfrentar um dragão e depois o gato no final do jogo executava uma fatality, digamos assim. E este é o jogo de plataforma. No oitavo ano comecei a aprender conceitos mais avançados de programação, sendo a minha primeira linguagem de programação o Visual Basic. Para a altura em que eu aprendi, eu acho que foi uma boa escolha como primeira linguagem para aprender a programar, para estar habituado ao ambiente de desenvolvimento, que neste caso era o Visual Studio. Depois eu aprendi C Sharp e C. E no final do oitavo ano criei este canal de YouTube, Programando com André. No nono ano eu desenvolvi bastante os meus conhecimentos em C Sharp. Trabalhei com WPF, trabalhei com Windows Forms Application, até criei, como vocês podem ver, há um vídeo no meu canal em que eu criei um jogo copiei o Pong, digamos assim, e eu fui desenvolvendo também aí algumas mecânicas nesse jogo e no final deste ano, o nono ano, eu aderi ao Coder 2 da minha região, no sentido de aumentar mais os meus conhecimentos de programação. Ou seja, eu no início comecei com Scratch, ou seja, algo que eu já sabia. Mas eu decidi ficar até ao fim nessas sessões, visto que pode acontecer de aprender alguma coisa que eu ainda não sei. No décimo ano, graças ao Coder 2, eu aprendi a trabalhar com Arduino e HTML. Até agora não tenho utilizado muito o Arduino, mas qualquer dia voltarei a pegar no Arduino. E HTML, já fiz algumas vezes uns exercícios e tudo na internet de HTML, CSS e JavaScript, só que eu nunca me aprofundei muito nisso. No 11º ano, final deste ano,
e eu voluntariei-me como mentor do Coder 2 da minha região e dou secretos aos mais novos. Ou seja, eu também este ano aprendi bastante a linguagem Python e especifiquei-me e empenhei-me bastante de forma a aprender coisas que eu ainda não sabia em Python. Quero-vos dar alguns conselhos para quem vai iniciar a programar. Primeiro, comecem sempre com algo simples. Não estejam com aquela ambição de que querem criar um jogo e tudo. Sim, com calma. Vocês devem começar sempre com coisas mais simples. Por exemplo, se querem criar um jogo, vocês primeiro têm que saber o que é a lógica de programação. Segundo, vocês têm que saber uma linguagem de programação e depois especificarem-se na área de videojogos. Ou seja, vocês primeiro começarem, por exemplo, a criar um bonequinho no Paint e depois adicionar o bonequinho ao vosso jogo e depois fazer o bonequinho movimentar, depois fazer o bonequinho ter, por exemplo, um ataque e etc. Depois tenham sempre a curiosidade de aprender e nunca desistir logo ao início. Por exemplo, isto já me aconteceu hoje, por exemplo, no dia em que estou a gravar este vídeo, que eu estava a resolver um problema que não estava a conseguir. Eu esperei, deixei por uns tempos de programar e já sabia resolver o problema. Portanto, se não souberem resolver o problema, não tem problema nenhum. Vocês não desistam. Fica aí suspenso por uns momentos. Façam outras coisas que não programar, que às vezes a solução surge. E este conselho agora que vem a seguir é muito importante. Aprendam uma linguagem de programação não com a intenção de decorar a linguagem, mas sim de resolver problemas reais. A programação foi feita para resolver problemas matemáticos, problemas da vida cotidiana. Vocês podem pegar na programação e transpô-la para outra área. Por exemplo, eu transpus a programação para os escuteiros, por exemplo. Como por exemplo, eu criei, como vocês viram nos outros vídeos que eu gravei, o programa das cifras. E eu transpus isso para os escuteiros. Apliquei a programação em algo que pode ser necessário no futuro. E isto aqui é importante o que eu vou dizer a seguir, que é planearem o vosso esquema. Antes de teclar, escrevam um esquema do que vocês vão fazer. É importante que quem vai programar ter as ideias bem organizadas. Porque depois, por exemplo, vocês estão a programar e vocês perdem-se no raciocínio. Vocês podem perder-se no raciocínio, mas se vocês tiverem escrito o que vocês pensam em relação ao programa em algum sítio, e se vocês utilizarem os comentários e tudo, vocês não se vão perder no raciocínio. E ter objetivos. Quando vocês vão programar, vocês têm que ter objetivos. Porque ter objetivos faz com que vocês se mantenham a aprender a programar. Pronto. Isto foi o tema do vídeo. Se gostaram, deixem like, subscrevam-se, comentem e até ao próximo vídeo e fiquem bem.